Querido, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos, 14, 15 e 16. Nós estamos já há alguns domingos estudando a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Isabela. E é bom que dá tempo de respirar um pouquinho, né? É muita emoção. Estou vendo a Andréia aqui agora, a missionária Andréia. Pastor William foi transferido pelo exército lá para o meio da floresta amazônica. Uma ilha no meio da floresta, no meio do rio Amazonas. Essa ilha tem 75 mil habitantes. A missionária Andréia e o João estão se preparando para no dia 19 irem. O pastor William esteve com a gente ontem em algumas reuniões. Essa semana foi uma semana de muitas reuniões. E eles continuam membros da Igreja Adão. Acho importante frisar isso. Eles continuam pastores da Igreja Adão e continuam como líderes da rede jovem da Igreja Adão. Eles estarão lá, abrindo uma célula na casa deles. Eu falei para eles, vocês vão ganhar a ilha toda para Jesus. E dentro de 2 anos, provavelmente, eles retornem. O que eu quero pedir a vocês? Abracem essa família através da oração. Eu tenho um William assim, eu exerço uma paternidade espiritual sobre a vida dele, né? Então, eu tenho um amor, um carinho muito grande pelo William, e o tenho e sempre o terei em alta conta. A minha relação com ele é uma relação realmente espiritual, de pastor para pastor. Então, eu quero poder contar com o apoio de vocês. A rede jovem, ela tem frutificado muito, ela tem dado muito fruto. E é incrível como Deus tem mantido uma unidade na rede jovem, que causa em nós assim, principalmente em mim, como pastor da igreja, um conforto e um consolo muito grande de que as coisas continuarão dando muito certo. E aí eu quero dizer para vocês que hoje a rede jovem, ela é formada por uma liderança, eu não vou nem arriscar falar o nome. Eu fiz uma reunião com eles na quarta-feira à tarde, eu e a pastora Kelly, eu pude ver que equipe tremenda. E o casal Santoni e Nayara estarão representando o pastor William, a missionária Andréia, aqui diante da rede jovem, diante da Igreja Adão, como coordenadores, sendo supervisionados também por mim e pela pastora Kelly. Então assim, a gente está mais ligado, mais unido, mais juntos do que nunca. E o Santoni e Nayara estarão sempre se reportando ao William e à Andréia lá, onde eles estarão, ok? Então não esqueçamos de estar orando por essa querida família pastoral, tá certo? Que agora assume essa nova missão por um período de tempo. Eu disse para a Rede Jovem que eu estarei orando para que esses 2 anos sejam encurtados. Mas Deus tem seus planos. Queridos, nós estamos falando sobre alegria. Eu confesso a você que eu estou muito entusiasmado por falar de alegria. E a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta riquíssima sobre este assunto, porque Paulo plantou essa igreja. E Paulo, quando encomenda essa carta a essa igreja, ele tem em mente que aquela igreja, mesmo passando por dificuldades e lutas, aquela igreja precisava perseverar firme, principalmente no estilo de uma igreja alegre, de uma igreja abundante. E hoje eu quero falar sobre alegria no trabalho cristão.
Deixa eu te falar, eu comecei a minha vida cristã muito cedo, aos 19 anos de idade. Ontem aqui nós fizemos uma grande reunião com toda a liderança de célula da igreja e eu pude compartilhar isso, né? E teve gente que falou: pastor, numa outra feita o senhor falou isso, e eu lembrei perfeitamente do que o senhor já viveu. Olha só, eu, com 2 meses de convertido, eu já tinha realmente devorado o Evangelho de João, que é o evangelho que mais me atrai, que mais fala comigo. Toda a Bíblia Sagrada fala com a gente, mas sempre há um texto, né? Sempre há uma porção, sempre há um versículo que mais fala com a gente. E o Evangelho de João sempre falou muito comigo, né? O Evangelho de João, ele é dividido em 2 partes basicamente. A primeira parte são os sinais que Jesus realizou estando aqui entre nós. A segunda parte foi a sua paixão, ok? Até a sua morte, a sua ressurreição. E aí é interessante, porque eu me lembro que, eu lembrei aqui as pessoas, né? De que eu fui convidado para um culto doméstico. Era um culto que acontecia numa casa, mais ou menos como as nossas células de hoje da Igreja Adã. E eu me lembro que eu me debrucei numa janela, tinha mais de 60 pessoas naquele culto, naquela reunião, tanto dentro da sala da casa, era uma casa espaçosa, também numa varanda que circulava a casa, e eu cheguei ali, a reunião já estava acontecendo, eu me debrucei, e um amigo meu olhou para mim. Hoje ele é pastor lá na minha terra, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ele olhou para mim e falou: Márcio, vem cá, dê uma palavra. Gente, quando a gente tem fome e sede de Deus, é um perigo chamar para falar, não é verdade? E aí eu me lembro muito bem que eu abri no Evangelho de João e pude ministrar a palavra de Deus ali, e depois eu fui encorajado a perseverar, sabe? E quando eu tive aquela experiência, eu senti uma alegria dentro de mim que eu ainda não havia sentido. Então, eu tenho entendimento de que mais do que nunca, no século presente, é necessário que a gente, como igreja, que a gente se envolva no trabalho cristão. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem feito para Deus nesses últimos dias? Sabe, é necessário encher as mãos, é necessário estar com as mãos cheias. Esses dias eu encontrei com um querido irmão e ele me dizia: pastor, eu não quero chegar diante de Deus com as mãos vazias. E eu disse: nem eu. Sabe, é bom ganhar pessoas para Jesus, é bom ministrar, é bom discipular, é bom reunir nas casas. Como é bom estar num culto como esse, a igreja cheia, os irmãos adorando ao Senhor, tributando ao Senhor honra, glória e louvor. E aí eu quero te dizer que nesse texto que a gente vai compartilhar agora, o apóstolo Paulo, ele traz assim, digamos assim, uma nuance daquilo que deve ser o nosso estilo de vida enquanto a gente está trabalhando na seara de Deus. Eu quero compartilhar esse texto na Almeida Corrigida e Fiel, porque algumas outras versões o apóstolo diz que ele não desejava se esforçar ou ter se esforçado em vão, mas aqui ele fala de trabalhar. Eu prefiro usar a expressão trabalhar, porque todos nós somos de fato trabalhadores nessa seara chamada reino de Deus, ok? Então vamos à palavra. A palavra diz assim, ó: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha, um pouquinho antes, no capítulo 2, todo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses é maravilhoso. No capítulo 2, Paulo, ele tributa um hino, onde nesse hino, talvez um hino da igreja primitiva,
fosse um hino que dizia em que Cristo ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Gente, a minha netinha, a Laurinha, todo domingo ela vem cumprimentar o vovô. Te amo, filha, Deus te abençoe, viu? Você é uma princesa. Então, gente, o apóstolo Paulo ele registra um hino no capítulo 2, logo no início, onde o cântico diz que Jesus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Isso é uma doutrina antiga da igreja cristã, e ele então assume uma forma humana, uma forma de servo, de trabalhador, né? E aí é interessante porque foi exatamente nesse esvaziamento, nessa humanidade, Deus se fez homem, que ele pôde se identificar com as nossas crises, com as nossas causas, ok? E aí o apóstolo Paulo segue, no capítulo 2 ainda no verso 12, ele fala algo importante. Ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então a salvação é algo pessoal, mas é algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido. E é interessante porque no Evangelho de João, que é o evangelho que eu amo, Jesus, a Bíblia fala, João registra que no capítulo 1, verso de 1 a 3, a Bíblia fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Olha que coisa interessante, é a encarnação dessa palavra, desse verbo. E aí eu quero te dizer que isso deve trazer a nós um chamamento a nos envolvermos mais e mais no trabalho cristão. Se é que conhecemos essa palavra, se é que entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos a todo custo nos envolvermos com o trabalho cristão. E aí eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele conhecia muito a doutrina da igreja. E nenhuma igreja pode ser sem doutrina. A igreja não é um clube da Luluzinha. A igreja não é, sei lá, a igreja é exatamente a menina dos olhos de Deus. A igreja é uma seara, onde todos os trabalhadores estão ativamente trabalhando. Você não pode uma hora trabalhar e outra hora deixar de trabalhar. Quando se trata do trabalho cristão, você é chamado por Deus a se envolver o tempo todo. Full time, Deus espera que você esteja envolvido, e isso faz parte do desenvolvimento da nossa salvação. Agora vem comigo e veja o que Paulo diz então aos Filipenses capítulo 2, versículo 5 e 6, por favor. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por arrogância, orgulho, ser igual a Deus. Verso 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se Ele se identificou conosco, a gente também precisa se identificar com Ele. E aí é necessário permitir que a sua doutrina, não a doutrina de alguém que diz assim: ei, Deus está me dando uma revelação e eu vou abrir uma comunidade de fé. Não, Deus está me dando uma revelação e eu vou abrir uma igreja inclusiva. Deus me deu uma revelação e eu vou abrir um trabalho evangelístico exclusivo somente para quem é rico. Não. Essa doutrina
precisa gotejar na nossa cabeça. É necessário que a gente não se envolva com coisas vãs, com discussões vãs, porque Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que a gente não deve viver uma vida de murmuração nem de contenda. Isso faz parte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fui preparar essa mensagem, Deus falou comigo sobre um círculo virtuoso. E aí eu anotei 4 palavras-chave que no meu entendimento particular, elas fazem parte desse círculo virtuoso e elas estão disponibilizadas exatamente em alguns pontos que nós poderíamos classificar como o ponto inicial, um segundo ponto, o ponto do meio e um ponto final. A primeira palavra que Deus me trouxe foi essencial. Essencial é aquilo que é basilar, aquilo que pertence ou que tem uma característica inicial de algo. Aquilo que dá sustentação, aquilo que dá fundamentação. Uma das coisas que na Igreja Adã a gente se preocupa é exatamente que as pessoas que congreguem com a gente, elas tenham uma base bíblica. Moisés viveu isso no seu relacionamento com Deus. Moisés, ele avistou de longe a terra de Canaã. Mas Moisés chamou Josué, filho de Num. A Bíblia diz que Josué era um servidor de Moisés, um aprendiz na liderança. E Josué então é chamado por Moisés, e Moisés derrama uma unção sobre a vida de Josué e o comissiona para ser o líder do povo, aquele que irá conduzir o povo até a terra prometida, pois Moisés não entrou na terra prometida. Agora, enquanto Moisés avistava a terra de longe, Moisés era compositor, gente. Moisés compunha uns hinos muito legais. Até em Apocalipse tem um hino atribuído a Moisés. Moisés então, vendo a terra de longe, ele então entoa um último cântico diante do povo. E ele diz nesse cântico que a doutrina de Deus deveria gotejar sobre o povo, sobre as nossas cabeças. Deuteronômio 32, versículos de 1 a 5. Uma pequena porção introdutória desse último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a terra e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Olha só, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Queridos, é importante a gente perceber que deve existir uma essência na nossa vida.
E essa essência deve ser trazida a nós pela palavra. Moisés disse: eu continuarei, ele não sabia por quanto tempo, pregando esta palavra. Que essa palavra venha, essa doutrina venha gotejar sobre as nossas cabeças. E ele desejava mais, que essa palavra, essa doutrina, não gotejasse somente sobre a cabeça dele e do povo, mas também até sobre a grama, até sobre os animais. Ele desejava isso. Agora, essa palavra, ela deve ser o início desse círculo virtuoso que faz com que a gente esteja andando, caminhando no desenvolvimento da nossa salvação. E isso deve ser algo que traga uma alegria no trabalho cristão. Sabe, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, a gente tem desejos, a gente está aí querendo conquistar. Mas se a gente não tiver essência, aquilo que a gente conquistar se tornará, com o passar do tempo, algo sem nenhum valor para nós. Segundo ponto, que é o ponto 2 nesse círculo virtuoso do desenvolvimento da salvação: confiança. E a pergunta que surge é: em quem você tem confiado? Sabe, o apóstolo Paulo, se puder projetar, vai me ajudar. Capítulo 2 aos Filipenses, versículo 13. Depois de ter falado de desenvolvimento da salvação, olha o que Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nós precisamos entender que nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos desejos, enfim, nos nossos afãs, Deus deve exatamente estar no centro de todas as nossas causas. A gente precisa entender que é Ele que opera todas as coisas na nossa vida. E aí o grande problema nosso é que muitas vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso próprio braço. Por isso o apóstolo Paulo falou aos Filipenses capítulo 2, versículo 14: olha, vocês não façam as coisas com murmurações e nem com contendas. Sabe por quê? Porque o grande problema da murmuração, de reclamação, de falar coisas que não edificam, não constroem, né? não trazem nenhum desenvolvimento a nós, o grande problema é que isso, muita gente tem uma interpretação, e aí os psicólogos, eu acredito, aqueles que estão aqui vão concordar comigo, muita gente acredita que isso é um desabafo. Mas espera aí, eu preciso falar. Se eu não falar, eu vou ficar engasgado. Se eu não falar, eu morro sufocado. E não é assim. Muita gente acha que uma murmuração, uma reclamação e até uma rixa com alguém, uma contenda com alguém, faz parte de um desabafo. Mas a Bíblia nos chama a atenção e nos mostra que isso é uma bagagem, é um peso. Isso aí é uma mochila nociva que você carrega nas suas costas cheio de porcaria, cheio de sujeira. E enquanto você não reconhecer, não tiver uma revelação de quem é Jesus para você, você vai continuar carregando essa bagagem. É necessário ter uma revelação de quem é Jesus para nós. É necessário saber quem é Jesus, conhecer a Deus e fazer a vontade dEle, não a sua própria vontade, mas a vontade dEle. Isso é confiar, isso é crer, isso é fé. Mateus, vou pedir para vocês me ajudarem, preciso lembrar aqui, há um
um trecho interessante na Bíblia, numa conversa de Jesus com os discípulos. Jesus, ele estava numa região do general que foi aquele que deu o nome a essa cidade, Filipe, Cesareia de Filipe. Mateus capítulo 16, versículos de 13 Mateus 18, versículos de 13 a 16. Pronto, lembrei. Olha só o que diz. Dezesseis. Obrigado, pastor Angélica. 16, de 13 a 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu creio que essa é a pergunta que deve ecoar na nossa vida hoje. Quem nós pensamos ser Jesus? Quem as multidões dizem que é Jesus? E aí, olha só que coisa interessante. Eles disseram, uma parte diz João Batista, outra parte diz Elias, outra parte diz Jeremias. E aí Jesus então pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Qual é a revelação que você tem a respeito de Jesus? E aí eu quero te dizer que Pedro sai na frente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus espera que cada um de nós saia na frente e diga como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos ouvir Jesus dizer: bem-aventurado é você. Não vai falar o nome de Simão Barjona, mas vai chamar você pelo nome e vai dizer: ei, filho, filha, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi meu Pai que está nos céus. Será que você pode dar um forte aplauso a Ele? Jesus, Jesus, Jesus. Em quem nós temos posto a nossa confiança? Salmo 84, salmo atribuído aos filhos de Corá. Último verso, verso 12. Diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado é aquele que põe em ti a sua confiança. O grande problema é que você, na maioria das vezes, equivocadamente põe a sua confiança em algo muito pequeno, não tendo entendimento de quem é o seu Deus, não tendo uma revelação da grandeza desse Deus. Contam que uma mulher tinha 4 filhos. Ela era viúva. Ela estava passando por muita necessidade. Aí um dia uma vizinha dela lhe deu um ovo. Ela havia dito para os filhos: olha, nós não temos nada. Nós estamos com muita dificuldade. E aí então, de repente, vem a vizinha e lhe dá um ovo, apenas um ovo. Ela reúne os filhos animada e diz: olha, meus filhos, eu ganhei um ovo da nossa vizinha. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos comer esse ovo, porque imagina partir um ovo para 5.
Nós vamos fazer o seguinte: eu vou tentar arranjar uma galinha emprestada para chocar esse ovo, e aí esse ovo vai sair um pintinho, esse pintinho vai crescer, e aí vai gerar outros ovos, e aí de repente a gente vai ter um galinheiro cheio de galinha, e de repente com o valor da venda dessas galinhas, a gente compra um boizinho, e esse boizinho de repente vai dar cria também, né? E aí vai crescer, uma vaquinha vai crescer, e de repente a gente com a venda dessa vaquinha, a gente compra um campo, e a gente tem várias vaquinhas que vão dar outras vaquinhas, e aí a gente vai ficar rico. No que ela se entusiasma com o ovo na mão, o ovo escorrega e cai no chão e quebra. Isso tem acontecido com muita gente que tem colocado a sua confiança em coisas pequenas demais. Muitas vezes você tem o ovo na mão daquele seu projeto empresarial, daquele seu plano de passar num concurso público, às vezes é o sonho de um filho, às vezes o desejo de adquirir a casa própria, não sei, Deus sabe, um carro, não sei, uma viagem, cuidar da saúde. Leia o livro A Herança, a Saúde do Homem Sábio. Sabe, muitos ovos têm escapado das nossas mãos. Onde está a nossa confiança? O maior exemplo do Antigo Testamento, para mim, de alguém que confiou plenamente em Deus, é o exemplo de Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: creu, ele ainda tinha o nome Abrão, creu no Senhor Abrão, e isso lhe foi imputado como justiça. Como que isso aconteceu? Deus chamou ele. Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não titubeou, ele foi. André deu uma risada aí agora. É como Deus estivesse falando assim: ei, Hillian, Andréia, sai dessa terra, vai para lá para ter fé. E olha que para morar lá tem que ter fé mesmo, minha irmã. Tem que ter fé. Mas é isso. É o plano de Deus. Gente, vamos avançar. Terceiro ponto. Deve haver, nesse círculo virtuoso, exatamente no meio do caminho, a gente não pode querer retroceder. A gente precisa continuar se esforçando. É necessário que a gente tenha as nossas forças renovadas. É necessário que a gente continue firme, caminhando. Se o meu servo retroceder, a minha alma não tem alegria nele. E nós estamos falando de alegria no trabalho cristão. E a gente sabe de quantos homens e mulheres no passado começaram bem e tiveram muita fé, desenvolveram muita fé. Mas olha só, obrigado Zeca, sabe de uma coisa? Acontece que no meio do caminho acontece uma decepção. Quem sabe é uma mágoa, uma marca. Quem sabe um maltrato, uma ofensa, eu não sei, Deus sabe. E aí você diz: eu vou parar com tudo e vou voltar para trás. É necessário continuar a caminhada. Jesus falou que aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Sabe, eu estou com 58 anos, eu nunca tive tão entusiasmado. Quando eu olho vocês assim, ó, eu queria chamar alguém, por favor. Pastor Zé Carlos, alguém que tem um celular com uma câmera boa aí, eu quero fazer uma foto desse ângulo aqui e outra desse ângulo aqui. Alguém? André, me ajude, por favor. Eu quero que a gente disponibilize essa foto. Obrigado, Pablo. Para todos os irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos botar no grupo da igreja, nos grupos da igreja, e aí a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, e a gente vai colocar assim: olha só qual é o motivo da nossa alegria.
Bora fazer isso, gente. É necessário se esforçar. É necessário trabalhar em comunidade, em conjunto. É necessário estar aliançado. É necessário saber que o nosso esforço não é em vão. Por quê? Porque a gente não trabalha isoladamente, a gente trabalha em conjunto, em equipe. Gente, eu tenho dito a essa igreja em todos os nossos treinamentos de líderes, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos. Não fazemos. Eu tenho essa consciência. E aí é necessário a gente entender que esse esforço, através do trabalho em comunidade, ele traz suprimento e ele traz recursos. Por isso a gente está na África, uma escola, 3 igrejas. Gente, é bênção demais, não é não? Eu vou repetir, porque talvez você não tenha entendido. Uma escola e 3 igrejas. Eu não sei nem como é que é isso, mas ontem, saindo daqui, uma irmã nos abordou lá fora e disse: pastor, nós temos que conversar sobre a escola Tempo de Alegria aqui. E eu fiquei, meu Deus, mais um desafio, que bom. Mas é interessante demais isso, porque nós sabemos que a nossa confiança gera em nós o esforço necessário para poder continuarmos avançando para alcançarmos as nações para Jesus. Quarta palavra-chave desse círculo virtuoso, quando eu falo de alegria no trabalho cristão, é ter a certeza de qual é o nosso negócio. O nosso negócio não é esse prédio. O nosso negócio não é o terreno da ADF 140. O nosso negócio não é a África, a igreja em Lém. O nosso negócio não é a igreja em Campinas. O nosso negócio é gente. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: o nosso negócio é gente. Isso acontece através do evangelismo. A gente evangeliza no discipulado, a gente evangeliza nas células, a gente evangeliza nos encontros com Deus, a gente evangeliza no local de trabalho, no local de estudo, nos cursos de família, a gente está sempre evangelizando. Era isso que era nutrido no coração do apóstolo Paulo. Ele era um evangelista, ele não se preocupava com mais nada. Ei, quando eu falo para você não se preocupar com mais nada, eu não estou falando para você largar seu emprego, não. Eu não estou falando para você largar sua família, sua mulher, não, não é isso não. Eu estou falando de você ter certeza daquilo que Deus está te chamando para fazer e ser. Eu estou dizendo de que você deve ter a certeza de que nesse trabalho cristão, qual é
o nosso negócio? Qual é o teu negócio? Eu gosto do apóstolo Paulo pregando em Éfeso, porque em Éfeso o pessoal ficou muito enfurecido com Paulo, porque Paulo pregava a respeito de um Deus vivo, de um Deus que visitava o povo, de um Deus que batizava no Espírito Santo. E aí os efésios tinham uma festa anual, a festa da deusa Diana, e eles tinham lá umas guildas. Guilda é o seguinte, é uma associação de trabalhadores e artesãos que faziam determinadas imagens, e aquilo dava muito lucro. E aí é interessante, porque eles faziam uns nichos da deusa Diana dos Efésios, e naquela festa anual eles vendiam, e aquilo dava muito lucro. E tinha um indivíduo chamado Demétrio, que era o chefe, era o presidente daquele sindicato. E aí ele então ficou muito aborrecido com a presença de Paulo e dos companheiros de Paulo, porque Paulo pregava sobre um Deus vivo, um Deus libertador, um Deus que enchia o homem e a mulher com o Espírito Santo. E aí eles tentaram matar Paulo, tentaram bater em Paulo, sabe de uma coisa? E Paulo então deu uma fugida, e depois Paulo volta para Éfeso e se reúne diante dos anciãos da igreja, e aí ele faz um discurso em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que venha eu cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho da graça de Deus. Ei, meu irmão, o teu negócio não é outro senão pregar o evangelho da graça de Deus. Fique em pé, por favor, e dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Nós queremos orar, fazer uma breve oração. Eu sei que a gente que está com a gente aqui pela primeira vez, eu quero dizer que a sua presença muito nos honra. A gente se sente muito honrado quando alguém está com a gente pela primeira vez. Quantas pessoas estão com a gente aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí, por favor, para eu poder identificar. Você que está com a gente pela primeira vez aqui, Deus abençoe, seja bem-vindo. Lá, Deus abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Olha aí que coisa boa receber vocês. Por favor, você que está perto dessa pessoa, cumprimente, dê um abraço. Diga para ele: você é muito bem-vindo ao nosso meio. Deus abençoe vocês, que coisa boa receber vocês. Eu quero saber nesse momento, se alguém que compreendeu essa mensagem, que está com o coração transbordando de alegria, que diz: Deus renovou as minhas forças agora, eu não vou parar, meu negócio é gente, eu vou ganhar muita gente para Jesus. Você que está aqui, você compreendeu o teor dessa mensagem e diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero daqui para frente fazer parte da igreja, eu quero daqui para frente servir, ser um trabalhador no reino de Deus. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Alguém? Levante a sua mão. Alguém que quer entregar a vida a Jesus lá atrás? Deus te abençoe. Há mais alguém que hoje quer entregar a vida a Jesus? A Bíblia diz: hoje, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não permita que o seu coração esteja endurecido. O Espírito Santo é mestre em amolecer corações. O Espírito Santo é mestre em fazer gotejar essa doutrina que é a palavra de Deus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Nós vamos fazer uma oração, e eu quero já te dar a oportunidade, depois dessa oração, para contribuir para a obra de Deus.
Eu quero dizer que você deve fazer isso com toda a liberalidade, com toda a generosidade. A contribuição, a entrega dos dízimos, a oferta de amor, deve ser uma expressão da nossa adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Bendito seja o teu nome. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que te dá prazer. Nós ministramos nessa manhã, Senhor, sobre alegria no trabalho cristão. A essência, a confiança, o esforço, e o nosso negócio não é outro senão, Pai querido, o trabalho na tua obra, para cumprirmos a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações da terra. É isso que queremos, Senhor. É isso que faz com que o nosso coração pulse, bata mais forte. É isso que nos renova, que nos dá visão. É isso, Senhor, que faz com que continuemos alegres, a despeito de toda e quaisquer situações. Nós somos um povo alegre, para a glória do teu nome. Pois assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Deus abençoe você, tome seu assento.